Bom dia, amados irmãos. Estamos juntos mais uma vez, essa manhã ensolarada. Que manhã apropriada para se fazer um piquenique, né? Ir à praia, curtir lá o calçadão na beira da lagoa, ficar, você que tem piscina em casa, né? Ficar aí sentadinho com os pés dentro da piscina, uma hora dessa. Está meio frio para isso, né? Mas vocês escolheram nesta manhã, né, aqueles que escolheram estar aqui para adorarmos juntos ao Senhor, e você que está em casa participando deste culto, eu quero dizer que você fez uma excelente escolha, muito boa escolha. Deus nos abençoe, Deus possa continuar nos orientando, cuidando de todos nós. Amados, eu tenho umas comunicações e primeiro quero dizer que saiu mais uma portaria, essa semana agora, dia 14, 15, começou a valer dia 16, a portaria da Prefeitura, assinada pela nossa prefeita, mas não mudou em nada questões da flexibilização, especialmente em relação a templos religiosos, e como nós também não estamos dependendo dessas portarias para tomar a nossa decisão, porque nós estivemos orando e tomamos a decisão de voltar no tempo certo, na hora certa. Eu gostaria de continuar contando com as orientações de irmãos, com as orações também, e creio que estamos num momento melhor do que um mês atrás, essa semana, melhor do que a semana passada, em termos do passo a passo, né, do avanço, e agora, no caso, do declínio da pandemia no Brasil, mas não podemos relaxar. Precisamos intensificar ainda mais as nossas orações para que a gente possa fazer as coisas certas na hora certa. Assim que pudermos tomar a decisão de retornar, nós estaremos retornando. Tenham paciência, tá? Que Deus esteja abençoando a todos vocês. Eu tenho aqui algumas comunicações. Antes, quero os aniversariantes de hoje, né? Carla Espíndola está aniversariando hoje. Denise Murray da Luz está aniversariando hoje. Damos um abraço para essas irmãs, que Deus esteja cuidando delas. Queremos agradecer a Deus pelo retorno dos pais lá da Amanda, do Robson para casa, graças a Deus. Estiveram muito mal, né? E por causa do Covid, mas internados, e graças a Deus retornaram. Vamos agradecer a Deus por eles. Temos também notícia de aqueles irmãos que nós oramos na semana passada lá, onde eu pastoreei em São Fidélis, também já estão de alta, e Deus esteja abençoando também na recuperação total. Existe lá ainda alguns irmãos que estão recebendo tratamento especial, mas vamos continuar agradecendo a Deus, porque Ele está nos dando respostas atrás de respostas. Tem sido assim, irmãos, muito bom. Adriana e Marcelo, cadê a Adriana? Adriana está aqui, está tão pertinho. Adriana e Marcelo estão comemorando hoje 24 anos de casados. Parabéns, Adriana, que Deus abençoe a sua vida, tá? E você, seus filhos, Deus esteja abençoando mesmo, tá? Deus está no controle, não está? Tá, com certeza. Também quero, nesse momento de agradecimento, agradecer por conhecer a Jéssica, né, Jéssica? Ali, conhecer. Já conheci através do WhatsApp. É possível a gente conhecer uma pessoa através do WhatsApp? É meio difícil, né? Lá de Foz do Iguaçu, no início da pandemia, ela chegou-nos uma notícia de que ela havia se convertido, né? Se convertido, e lá, e mandou um recadinho para mim, pediu oração, e eu fiquei muito feliz. Deus esteja abençoando você, Jéssica, o seu crescimento, né? E quando Deus está no controle, com certeza as coisas vão caminhando bem. O esposo está cuidando lá das crianças, né? Por isso ela pôde vir aqui hoje, está visitando a família aqui estão lá na sua casa, Lívia? Né? Ô, Jô,
Você não envelhece, não? Não? Que coisa, gente. A Jô, nós somos jovens juntos, né, Jô? Adolescentes juntos, jovens juntos, e agora somos dois idosos, não, pelo amor de Deus, né? Mas, só que ela não envelheceu. Jô é mãe da Lívia, né? E hoje está aqui. Que saudade. Você ainda mora lá na Rua Messias? Rua Messias? Messias de Souza, não é isso? Messias de Souza, Belfor Roxo. É isso mesmo. O Rildo mora ainda lá naquela rua? Mas de vez em quando é possível encontrar, vê-lo. Diz que eu mandei um abração para Rildo. Tá? É porque nós nos comunicamos através do WhatsApp, mas eu gostaria que você, pastor, você mandou um abraço para você. Sim. Uhum. Que bom. Então tá explicado. Ele conseguiu me achar e tem sido assim muito bom. Deus tem cuidado, né? E lá, Jetson, tudo bem? Tudo certinho? Tudo no controle, né? Também os irmãos que estão participando conosco aqui desse culto, que Deus possa continuar orientando. Você que está em casa deve estar pensando, o que aconteceu? A igreja já abriu as portas, está todo mundo lá? Não está todo mundo aqui não, tá? Se tivermos aqui umas 20 e poucas pessoas, é muito. Fiquem tranquilos, fiquem em paz, não se afobem, né? E não fiquem com inveja também, não fiquem com inveja, Deus está no controle, logo estaremos juntos, tá? Estaremos juntos, com certeza. Nos nossos pedidos de oração, irmãos, eu gostaria que os irmãos continuassem orando, tá? A irmã Delira, né, que esteve na UTI, fez uma cirurgia, colocou uma prótese na aorta, depois melhorou, depois teve que voltar para a UTI para fazer uma cirurgia, um sangramento na medula, e 71 anos de idade, né? Então, vocês imaginam a idade muito complicada, mas voltou para o quarto e está cada dia melhorando. A informação que recebi ontem, que a irmã Delira está bem melhor mesmo. Vamos continuar, né, as nossas orações por ela, para que Deus possa trazer a irmã Delira Couto para nós. Vamos continuar orando pelo Edelto, primo do Vanderli, Solano, né? A irmã Maria Soares pede por ele. Tem um rapaz, Hugo, ele é parente de uma médica e ele foi operado de um câncer. E eu não conheço a médica lá do Rio de Janeiro, mas mandou um pedido para que eu e a minha família orássemos, então estou pedindo que vocês orem também por ele. Vamos continuar orando pelo Júlio, né? Pastor Júlio Orufino, ele que liderava a nossa equipe de distribuição de cesta básica. Ele foi testado positivo para a Covid. Toda a equipe que trabalhava com ele, nós colocamos em quarentena, estão em casa. E o restante da equipe ontem fez exame e deu negativo, tá? Deu negativo, mas o médico que está orientando, a doutora que está orientando, disse que pode ser também um falso negativo, né? É possível. Então, vão continuar na quarentena, toda a equipe. Tá? A mãe do Júlio está também fazendo o tratamento, porque eles moram na mesma casa, mas está bem, tudo controlado, e eu gostaria que os irmãos continuassem orando. O Júlio ontem fez o segundo teste e novamente testou positivo. Então, a congregação lá do Clube de Engenheiros, que ele pastoreia, está indo muito bem, né? E essa semana, amanhã ou depois, estaremos lá marcando as sapatas para o pessoal que vai fazer lá o mutirão, o alicerce, não pode parar, né? E estou fazendo um apelo, você que quer aí dar um presente, um mimo aí para o pastor Júlio, né? Vai lá no mutirão ajudar na congregação. Eu me lembro que aquele dia que eu gravei o vídeo, né? O vídeo e chorei, né? Cometi a bobagem de chorar num vídeo. No outro dia fizeram uma carreata lá na frente da minha casa, levaram o presente. Estou quase chorando de novo, irmãos, porque foi tão boa aquela homenagem.
E só porque eu chorei, então agora estou mexendo com o emocional de vocês. Ó, Júlio, tadinho, está lá de quarentena, né? Vamos fazer um mutirão lá na congregação dele, vamos continuar a construção lá, para quando ele voltar, né, a gente alegrar o coração dele enquanto ele está em casa. Façam isso. E nós vamos fazer, sim, um mutirão, estamos marcando. Pastor Salvador e comigo nós estaremos acertando lá os detalhes. Então, fiquem atentos, porque vocês vão ser chamados para o trabalho, tá bom? Não se esqueçam disso. E quero dizer para vocês, Gédson, que essa cadeira que o pastor Júlio sentava todos os domingos, tá bom? Fique tranquilo, foi feita a higienização. Amados, aquele conversando sobre multiplicação, né, que vai ser uma sala de virtual, está marcado, está confirmado, pastor Diogo Carvalho, Jonatas que está promovendo isso, vai ser no dia 27, dia 27 às 20 horas, vai ser uma segunda-feira às 20 horas, então fiquem atentos aí, aguardem, porque vai ser um encontro muito bom. Na sexta-feira passada, aconteceu o programa dos jovens, tá? E eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, estão numa conferência, os jovens estão fazendo uma conferência todas as sextas-feiras com o tema Nova Criatura, e sexta-feira passada, o pastor Mateus esteve trazendo uma mensagem muito apropriada, aquele cantor Lael Guimarães também. É Guimarães mesmo? Fael Magalhães, né? E um trabalho muito bom, foi realmente interessante. E na sexta-feira que vem, se tudo der certinho, o pregador vai ser o pastor da igreja, e vamos conto com as orações dos irmãos também. Falar em Jonatas e também esse trabalho que ele está promovendo hoje, a escola bíblica foi dirigida por ele, uma lição falando sobre oração como refúgio, né, do pastor Gelson Sardinha, e esteve tão bem, eu estava brincando com a minha esposa logo depois que ele terminou de ensinar a lição, hoje de manhã, que a respeito das críticas que as pessoas fazem quando estão, né, por exemplo, um líder aí, né, um político, vai dar um relatório, uma entrevista coletiva, então ele fala lá, faz umas 10 afirmações lá, e anuncia e tal, e as pessoas estão ouvindo, aí quando chega na hora das perguntas, aí o jornalista não tem nada para criticar, então ele vai, pega um itemzinho, né? Por que o seu cabelo está caído assim na testa? Mudou o visual e tal? O assunto não é esse, mas eles pegam. Então, hoje eu peguei 2 furos do Jonatas, né? Isso para mostrar que realmente eu não tinha nada para criticar. 2 furos. O primeiro foi que ele olhou no relógio e disse, hoje, 18 de julho, vocês prestaram atenção nisso? Né? Quando ele falou, quando ele começou aqui a palavra dele, hoje, 18 de julho, hoje é dia 19. Então, esse foi o primeiro furo, quer dizer, não tem nada para comentar negativo. O segundo foi que ele disse que quando Saulo se converteu, ele foi para a rua chamada Esquerda. É chamada Direita. Ele mudou o nome, passou de direita para esquerda, né? Aí eu falei com ele, Jonatas, que negócio é esse? Está mudando o nome da rua? E falei assim, Alice, é para te elogiar. Foi muito boa a lição, muito bem ensinada, aprendi bastante. E fico feliz em ver o nosso povo aí, os nossos jovens, os nossos seminaristas, pastores auxiliares, fazendo um trabalho tão bonito. Falar em ministério auxiliar, o trabalho com as crianças, hoje, às 18 horas, a segunda EBE, Escola Bíblica Especial. Tá? Hoje, os conectados, né, às 18 horas, coloca a sua criança lá na frente da TV, chama outras crianças para participarem, porque está sendo benção. Amados, o Júlio e a sua equipe de cesta básica, eles estão de quarentena, mas as pessoas carentes de cesta básica não estão, né, não estão isolados, eles estão precisando de ajuda, e nós vamos continuar, né, o trabalho. Essa semana nós já temos, inclusive, as cestas montadas para fazer a distribuição das famílias inscritas, e precisamos de mais.
Então, gostaria que vocês, durante essa semana, trouxessem na igreja. Eu não vou dizer o item que está mais em falta, mês passado nós distribuímos mais de 3 toneladas, então hoje eu não quero dar o nome de um item. Traga, faça o que você puder fazer, porque as pessoas continuam precisando, as famílias continuam precisando, e o trabalho continua sendo feito. Mais pessoas se ofereceram para fazer o trabalho, estão fazendo a montagem das cestas, e também vão fazer a distribuição, graças a Deus. E fiz um apelo, e os irmãos atenderam, tem uma equipe já formada para dar sequência. Então, para eles trabalharem, é preciso que façamos a nossa parte, trazendo os produtos necessários. Tá? Hoje à noite, se Deus permitir, estaremos mais uma vez aqui, às 19h30. Nós estamos pregando uma série de mensagens sobre a teologia de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, ministério de Jesus, missão de Jesus, o caráter de Jesus, os milagres operados por Jesus. Então, cada domingo nós abordamos um aspecto da vida de Jesus, falamos sobre o senhorio de Jesus, e hoje vou falar sobre o olhar de Jesus. O que o olhar de Jesus representa para nós? O que representou para as pessoas que conviveram com Jesus? Conto com as suas orações e ore por mim e por todas as pessoas que estarão participando conosco. Irmãos, tem aumentado cada vez mais o número de pessoas que estão acessando os cultos da nossa igreja. Tá? Isso é um sinal muito bom, graças a Deus, que Deus continue abençoando também essas pessoas, porque Ele pode fazer isso, Ele quer fazer isso, Ele está fazendo isso. Tá bom? Muito bem, amados, hoje nós vamos continuar a palavra de domingo passado, na parte da manhã, exortação à santidade. Tá? No domingo passado eu li Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 7, e comuniquei que hoje nós recomeçaríamos no versículo 8. Então, só para recapitular, nós falamos sobre, domingo passado, na exortação do apóstolo Paulo à santidade, ele do versículo 1 até o versículo 7, ele fala sobre, uma vez que somos novas criaturas, devemos viver como novas criaturas. E novas criaturas têm atitudes de novas criaturas, aquela velha criatura, que tudo ficou no passado. Então, o apóstolo Paulo ele diz que uma vez que vocês morreram para o pecado, morreram e ressuscitaram com Cristo, então vocês precisam matar algumas coisas. Ele usa a expressão exterminar. Por exemplo, falou sobre o extermínio das inclinações carnais, o extermínio, matar a prostituição. Você precisa matar a prostituição, eliminar completamente. Depois ele falou sobre matar a impureza, matar as paixões da carne, matar a avareza, que ele chama de idolatria. Tá? E ele diz que por essas coisas vem a ira de Deus sobre as pessoas. Então, como você agora não está mais debaixo da maldição, nem da ira de Deus, então agora você deve viver como nova criatura, evitando qualquer atitude, qualquer coisa que possa distanciar Deus da sua comunhão. Então isso é muito tempo. Então, no versículo 7, no outro tempo, vocês viviam fazendo essas coisas. Então, nesse novo tempo, vocês devem agora viver como novas criaturas. Então, se o apóstolo Paulo, nessa primeira parte do capítulo 3 de Colossenses, ele fala sobre o recurso que nós temos para demonstrar que somos novas criaturas, é matar tudo aquilo que está relacionado à velha criatura. Hoje ele vai falar sobre despir-se, tirar essas coisas como se fosse uma roupa que você está vestido, como se fosse uma capa que protege você e que esconde o seu testemunho. Então, ele começa no versículo 8, dando sequência a domingo passado. Mas agora, livrem-se de tudo isso. Dispam-se numa outra versão. Tirem essa roupa. Mas agora, livrem-se de tudo isto. Da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio,
né, que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Então, ele está dizendo sobre tirar uma roupa, porque já vestimos outra. Tá? Então, se você já se vestiu da nova natureza, Jesus vestiu você com vestes santas, então, qualquer outra roupa que esteja com você está sobre a roupa primeira, sobre a primeira pele. Tá? Então, está cobrindo a sua natureza cristã, o seu testemunho, o seu bom testemunho. Então, qualquer roupa que você coloque agora, cobre a roupa de baixo. Então, é por isso que Paulo está dizendo, vai usar fazer essa comparação, essa alegoria, como se fosse mesmo uma roupa. Tá? Aí ele continua, e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Então, Paulo está dizendo que à medida que você vai se livrando dessa velha roupagem, você vai se parecendo mais com Cristo, que produziu a sua nova natureza. Com isso, você vai se aproximando cada vez mais de Deus. Versículo 11, assim, como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, ele aqui fala até sobre a questão das leis cerimoniais, das leis que regiam a nossa religiosidade no passado. Então, nós devemos tirar tudo aquilo, deixar no passado. Eu me lembro que nós tínhamos aqui um senhor que se converteu, e assim que ele vinha trazer o seu dízimo, ele chegava ali, colocava o envelope, depois fazia assim, ia saindo, ia se afastando da mesa onde se entrega a oferta, né? Isso é um costume que ele trouxe da sua velha religiosidade, né? da sua velha cultura religiosa. Então, conversando com ele, é preciso que ele seja ensinado, preciso que ele seja esclarecido. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Nós precisamos deixar essas coisas lá no passado. Verso 12. Vocês são o povo de Deus. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se da misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Aí já é para outro dia isso aí, né? Então, vamos pensar primeiro sobre despir-se, tirar a velha roupa, porque depois ele vai começar. Agora vocês vão vestir uma outra roupa. A roupa que Deus preparou para vocês. O apóstolo Paulo, irmãos, ele é muito didático. Tá? As suas cartas, elas são muito interessantes, e a gente aprende muito, mas muito mesmo, quando nós paramos para refletir sobre o que está escrito. A gente não precisa fazer grande exercício, você não precisa ir para uma faculdade teológica, você não precisa fazer um seminário para entender essas coisas, não. Se você parar para observar, ler uma passagem, não entendeu? Leia de novo, vai lendo, vai refletindo. Um conselho que a gente dá para as pessoas que trabalham com hermenêutica, interpretação de texto, é interessante. Quando você lê um versículo e não entende, você deve voltar e ler pelo menos 8 versículos antes e 8 versículos depois. Você vai dar uma panorâmica na leitura, porque às vezes, dentro do próprio texto, né, está escrevendo uma carta, ele vai explicar depois aquele significado. Agora, se você não entender mesmo, não se preocupe com isso. Continue orando, busque orientações, por certo, há pessoas que podem te orientar, mas não se preocupe com isso. Eu lembro, sempre repito isso aqui, Mark Twain, né, escritor norte-americano, escritor das Aventuras de Tom Sawyer, ele dizia o seguinte: aquilo que eu leio na Bíblia e não entendo, não me preocupa. Não me preocupa. Me preocupa antes aquilo que eu leio, entendo e não pratico. Então, às vezes, as pessoas param de ler, não entendeu, aí não entendo, eu não consigo entender esse livro. Apocalipse, meu Deus, eu nem leio porque eu não vou entender. Não façam isso. Tá?
Não façam isso. Aquilo que você lê e não entender, não se preocupe. Se preocupe antes, aquilo que você lê está na cara e você não pratica. Então, o restante do texto aqui do apóstolo Paulo, ele vai falando sobre isso. São coisas práticas. Está aí para todos nós, né? A gente não tem como discutir isso. Né? Muito bem, vamos lá. Mas agora, despojai-vos de tudo isto. Ele apresenta, irmãos, um conjunto de itens que nós devemos, né, nos despir, despojar, tirar. Né, tirar completamente, um conjunto de vícios da velha natureza. Aí ele começa, tirem, por exemplo, tirem a ira, tá? Tirem toda a ira, um hábito, tá? Ou disposição para irar-se. A ira acontece, irmãos, nós, de vez em quando, a gente perde a paciência, né? Perde a paciência com filho, com filha, com esposa, com esposo, um colega de trabalho, a gente perde a paciência e, às vezes, né, a gente fica irado. Isso acontece. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é sobre o vício da ira, o costume da ira. Uma pessoa que está sempre irada, ela fica esperando, está com uma conversa muito amistosa, ouvindo uma palavra muito amistosa, um sermão, está gostando, mas fica esperando exatamente aquele erro de português e esperando aquela afirmação para dizer, está vendo? Não dá para acreditar num camarada desse. Tá? Então, esse tipo de comentário é como se fosse um hábito. O apóstolo Paulo está falando sobre, evite esse hábito de estar sempre aborrecido, sempre irado. Isso não faz bem. Isso não faz bem para ninguém. Aquela pessoa que está sempre reclamando, sempre falando mal, sempre criticando, isso não faz mal para ninguém. Né? E a gente precisa tomar muito cuidado. Então, é uma emoção indignada, né? E que se amarga contra alguém. Isso é ira, colocada na prática. Às vezes, uma impaciência, tá? Uma impaciência com o próximo, misturada com egoísmo. Por quê? Quando você critica alguém com essa ira toda, você está dizendo, eu sou melhor, eu estou do lado da verdade. Eu sou do bem, eu conheço a verdade, então eu posso te criticar. É uma crítica construtiva, né? E bota todo o seu veneno ali, isso é problema. Tem um provérbio antigo, provérbio alemão, que fala sobre a resposta, como nós devemos responder à ira. Tá? E ele diz lá, a melhor resposta à ira é o silêncio. Como é que você vai, né? Um cão bravo, rosnando, está vindo para o seu lado, e você vai o quê? Fazer o quê? Vai pegar esse cão pelo focinho, diz lá Salomão, vai torcer o focinho dele, para ele te arrancar o braço. Não, você silêncio, se distancia. Existem coisas que você tem que... Então, o apóstolo Paulo, ele não só orienta os cristãos para não se irar, mas também a evitar se contaminar com essas pessoas que se iram tão facilmente. Aí depois ele fala sobre a cólera. Eu não sei, parece que cólera seria a mesma coisa de ira, mas ele diz para a gente se despir também da cólera. Isso aí, irmãos, no significado da palavra mesmo, é uma depravação de pensamentos e atos. É uma pessoa que ela está totalmente deformada, suas emoções totalmente deformadas, e essa pessoa ela só consegue cuspir veneno. Tá? Se ela tentar dar um beijo numa pessoa, ela vai envenenar aquela pessoa. Tá? Vai envenenar aquela pessoa. Então, é um desejo de prejudicar o outro. Um desejo de prejudicar o próximo. Né? E o apóstolo Paulo disse, isso é pura carnalidade. Pura carnalidade. Tá? Está sempre querendo prejudicar o colega de trabalho, o vizinho, a vizinha, o filho, o pai, a mãe. Fica esperando uma oportunidade para
para prejudicar, causar prejuízo. Né? Aí depois devemos nos despir também da maledicência. Maledicência. Isso aqui você não conhece muita gente assim, né? Graças a Deus por isso. Maledicência é uma fala injusta, né? Contra uma pessoa. E hoje pode ser verdade isso que você está falando. Pode ser verdade ou não. Mas se vai prejudicar aquela pessoa, devemos evitar. Isso que o apóstolo Paulo... Não, fofocas. Não, mas não é fofoca não, é verdade. Mas se vai prejudicar alguém, isso é maledicência. Então, as fofocas, elas estão na relação das maledicências, falando mal de uma outra pessoa. Então, existem pessoas que têm fama, né, de fofoqueiros, de fofoqueiras. Isso é lamentável. Aí vem o apóstolo Paulo, fuja disso. Tire essa roupa. Né? Tire essa roupa. De vez em quando, irmãos, quando você participa de um grupo, uma igreja como essa, um grupo de comunhão, e lida com muita gente, existem pessoas que sobressaem nesse quesito. Né? Quando tem assim, uma coisa assim, um problema lá, um disse-me-disse, você vai ver aquela pessoa está envolvida. Aquela pessoa está envolvida naquele negócio. Tá? Isso é lamentável. É lamentável. E as pessoas nem dão por conta. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, olha, isso é pecado. Isso é pecado. Né? Tirem essa roupa. Tirem essa roupa. Querem ver como isso é tão sério? Porque logo o item seguinte, ele fala sobre a mentira. Dispam-se da mentira. Tirem a roupa da mentira. Então, todos nós sabemos que a mentira é do diabo. É um dos piores vícios que uma pessoa pode carregar. É a mentira. Existem pessoas que são viciadas em mentir. Viciadas em mentir. E você nunca confia naquela pessoa. Você nunca sabe quando ela está falando a verdade. Né? Então, a Bíblia diz que o mentiroso ele perde todas as outras qualidades. A mentira rouba de nós todas as outras qualidades. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, ele que gera a mentira em nós. Então, ele que fomenta, ele que nos estimula, ele que faz a gente falar uma mentira ou sustentar uma mentira. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, os salvos por Cristo Jesus não podem servir a outro pai. Não podem fazer a vontade do diabo, porque a mentira é do diabo. E a mentira, irmãos, tem tudo a ver com desonestidade. Tá? Desonestidade no lar, desonestidade no trabalho, desonestidade na escola. Isso não é coisa de crente. A desonestidade não é coisa de crente. Tá? Aí Paulo, nesse mesmo versículo, pois já os despistes do velho homem. Então ele vai dizer, o argumento que eu tenho para pedir isso para vocês matarem isso, é porque vocês podem matar isso. Vocês podem deixar de ser mentirosos. Vocês podem deixar de ser pessoas encolerizadas. Vocês podem abandonar a fofoca. Vocês podem abandonar as palavras torpes, né, que vocês falavam antes, uma linguagem depravada, ou palavrões, uma série de coisas que agora não faz mais parte da vida de vocês. Irmãos, é lamentável. Às vezes a gente ouve gente em oração falando palavrão. Porque são expressões, são meios, palavrões que antigamente falavam, então as pessoas vão usando. Por quê? Tem que vigiar isso. A gente tem que se policiar. Tá? Porque vocês já se despiram do velho homem. Então agora tirem essas coisas. Tirem essas coisas. Tá? A conversão é o começo do despir-se. A santificação é o eterno despir-se. Então, quando você se converte, você começa a tirar essa roupa. E à medida que você vai sendo santificado, vai crescendo, você vai se livrando de outros costumes, de outras roupas, que o apóstolo Paulo destaca aqui. Tá? Versículo 13, vamos dar um pulinho aí. Ele chega suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Ele começa a dar umas dicas. Né? Ora, se eu vou suportar e perdoar, então eu não vou falar mal daquela pessoa.
ainda que ela mereça, ainda que ela seja uma pessoa má, ainda que ela tenha deixado furos comigo, né? Mas suportando. Então, ele fala, vocês devem amar de tal maneira que vocês possam suportar. Ainda que a pessoa tenha errado, você vai suportar esse peso, né? E vai perdoar. Vai perdoar. Né? Não vai passar a mão por cima, não, né? Ser conivente, não. Você vai perdoar. Por quê? Assim como o Senhor perdoou você. Ele completa, o apóstolo Paulo vai completar. Então, somente os que estão em Cristo, que foram perdoados por Cristo, que podem, então, ter condições e atitudes mais favoráveis a respeito desse assunto. Aí depois, no versículo 14, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, matem isso, matem aquilo, matem. Agora, dispam-se, tirem essa roupa, tirem essa roupa, tirem essa roupa, tirem essa roupa. Agora, vista essa roupa. Vai colocando esses enfeites em você. Vai cuidando da sua nova aparência, né? E a nova roupa, ele fala sobre o amor, que é o vínculo da perfeição. A roupa mais bonita, a roupa mais atraente, né? A roupa que vai cobrir uma série de defeitos que nós temos. A Bíblia diz que o amor cobre os pecados, o amor cobre os defeitos, né? Só para ilustrar, quando vamos ver, quem foi que pecou e o filho foi? Hein? Foi Noé, né? Depois que ele terminou o dilúvio, então ele teve um porre lá e estava nu, né? E os 3 filhos chegaram lá. Aí um filho chegou, quando viu o pai nu, zombou e chamou os outros irmãos para ver, né, zombar. E aí veio os outros 2, uma roupa, uma capa, cobrir o rosto, para não ver o pai nu, foram e cobrir o pai. Cobrir o pai. Isso é amor. Cão, que zombou e riu e chamou os outros irmãos para foi amaldiçoado. Canaã, terra de ímpios, descendentes de cão, por causa dessa maldição, lá do passado. Tá? Então, vocês vejam bem, o amor que aqueles outros 2 filhos tiveram, Sem e Jafé, fez com que eles cobrissem o pecado do pai, a nudez do pai. Então, é isso que a Bíblia está dizendo, que quando nós amamos, nós cobrimos a vergonha, cobrimos o pecado, nós fazemos que, né, procuramos ajudar as pessoas, não aumentar a vergonha das pessoas. Então, aí o apóstolo Paulo vai dizer, isso tudo é possível, no versículo 16, né? Porque a palavra de Cristo habita em vocês ricamente, né? Então, a palavra de Cristo, essa é mais uma capa, mais uma cobertura. Deem crédito à palavra de Cristo. Não usem a palavra amor e livre-arbítrio para justificar os seus erros. Muita gente fazendo isso, irmãos. Não, né? Eu sou assim mesmo, eu tenho liberdade, eu fui salvo, mas não perdi meu livre-arbítrio e tal. E esse erro aí, esse pecado não é tão grave assim. Nós não temos o direito de usar o nosso livre-arbítrio, o grande amor, a misericórdia de Deus, o perdão certo de Deus para justificar os nossos erros. Então, o apóstolo Paulo não se comporta desse jeito. Por isso, enriqueçam-se na palavra. Então, quanto mais você se enriquece na palavra, estuda a palavra, crê na palavra, você vai crescendo espiritualmente e agradando a Deus. Aí você vai se demonstrando mesmo, se apresentando como uma nova criatura. Façam isso, mas façam mais. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. Ele vai concluir lá. Tá? Então, não fique só com essa natureza, nova natureza para vocês, mas ajude outras pessoas. Tem novos crentes, pessoas que estão se convertendo agora, que vão precisar aprender a orar, a evitar erros do passado, né? Então, aí está, irmãos, o valor do ensino na igreja, seja a escola bíblica dominical, seja, né, pequenos grupos multiplicadores, trabalho que é feito no discipulado, visitação aos novos crentes, porque isso serve para
promover a edificação da igreja, de acordo com o apóstolo Paulo. Então, há muitos irmãos que erram porque aprenderam que não era errado aquilo que estão fazendo. Tem muita gente ensinando coisa errada, práticas erradas, atitudes erradas. Não, aqui na nossa igreja, não, isso é bobagem, esse texto da Bíblia está ultrapassado, a igreja tem que se modernizar. Irmãos, a igreja tem que se contextualizar, né, para alcançar as pessoas de hoje com a mensagem do Evangelho, mas não pode voltar às práticas pecaminosas do passado, né, e muito menos às práticas pecaminosas do presente, e justificar que a Bíblia está, aquele texto está ultrapassado, porque não está, né? O ensino, irmãos, é que esclarece o que é certo. Quando a palavra de Deus diz que a palavra de Deus né, é eficaz, ela penetra, e ela faz discernimento, ela faz tudo, né? E ela é proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir, né? Então, a correção não a professora está lá no quadro, escrevendo alguma coisa, a classe está lá, e ela escreve um número errado, uma frase errada. Então, o que ela faz? Ela tem que matar. Ela tem que se despir, se livrar daquela palavra errada. Tá? Mas a correção manda o quê? Escrever o certo em cima. Correção é isso, é apagar o que está errado, escrever o certo. Isso é corrigir. Só apagar não é corrigir. Só apagar não é corrigir. A classe vai ficar com aquela palavra que foi apagada, com aquele número que foi apagado. Corrigir é apagar o que está errado, escrever o certo. Então, é disso que Paulo está dizendo, sobre a necessidade de ensinar, de corrigir. Né? Aí ele, façam isso com salmos, com hinos, cânticos espirituais. Né? Hoje, Jonatas usou lá uma expressão do pastor Gel Sardinha, né, sobre que o louvor na igreja não é só o momento de cânticos espirituais, né, mas tudo que fazemos na igreja, num culto, estamos louvando a Deus. Uma oração é louvor. Você está estudando a palavra, você está exaltando o Senhor. Então o apóstolo Paulo diz, façam isso, né? Com salmos e hinos, cânticos espirituais. O que se faz com as nossas crianças aqui, irmãos, nessa área, para mim é notável. Tá? É notável. À medida que elas vão aprendendo, através dos cânticos, através das brincadeiras, e bom é ser criança, né? E vão aprendendo a palavra. Vão aprendendo a palavra. Eu vejo isso com os meus netos, né? E como eles falam, como eles comentam. Então, façam isso com salmos, hinos, com cânticos espirituais. Aproveitem tudo que estiver ao alcance de vocês para ensinar. Então, quando vocês se reunirem na igreja, se reúnam para isso, para aprender e para ensinar. Quando o apóstolo Paulo fala, né, sobre não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, que tem a ver uma coisa com a outra. Embriagar, encher do Espírito. É que as pessoas, aquela igreja, elas quando iam para a ceia, para o ágape, né, elas comiam além da conta e bebiam além da conta. Aí depois ficavam todo mundo muito feliz no culto, né? Que alegria, aí cantava aquela euforia toda, se abraçavam, tal, a festa do ágape, né? Isso, Paulo chega e fala, isso é pecado. Você não tem comida em casa, não? Come em casa. Tá? Aqui na ceia, aqui no nosso ágape, isso aqui é uma celebração, é uma comemoração, isso é um memorial. Aqui é simbólico. Aqui é simbólico. Então, o que ele está dizendo? Que a alegria no culto de vocês não seja movida pelo excesso de bebida alcoólica, ou pela boa qualidade da música, ou pelo excesso de beleza, ou de brincadeiras do pregador. Que a alegria de vocês seja fruto do Espírito Santo. Por isso que ele faz essa analogia. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo.
enchei-vos do Espírito Santo. Vistam-se do Espírito Santo, né? Sejam utilizados, totalmente domados e controlados pelo Espírito Santo. Façam isso com cânticos, com salmos e hinos, e vocês serão edificados. E ele diz, louvando ao Senhor com gratidão. Né? Então, culto, essa oportunidade que Deus nos dá. Exaltar o Senhor, estudar a palavra do Senhor, conversar com o Senhor, interceder pelos irmãos que estão precisando de socorro, mas também agradecer a Deus pelas vitórias já derramadas sobre as nossas vidas. Né? Então, em vez de se esconder na igreja, vá à igreja, participe da igreja. Né? Tem gente que tenta justificar o seu erro, né? Simplesmente uma assiduidade na igreja, entregando oferta e tentando resolver. Não é assim que se resolve. Tá? Culto é para se expor diante do Senhor, para sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, abandonar os vícios, deixar toda a prática errada e equivocada lá do lado de fora. Né? Isso é reverência. O que é reverência na igreja? É ficar como surdo na igreja? Não interessa. Não é isso não. Né? A reverência deve ser pontuada pela fidelidade, pelo louvor sincero, né? pelo desejo de abandonar as coisas erradas e daí por diante. Para terminar, versículo 17, e tudo quanto fizerdes, fazei-o em nome do Senhor. Então não é para a glória do pregador, não é para a glória daquele líder, não é para aquela pessoa que cantou, mas é para a glória do Senhor. Por quê? Ele é a razão da nossa alegria. Ele é o nosso Salvador. Foi Ele que nos deu a nova criatura. Então, a nossa união com Cristo nos dá condições também agora de vencermos esses vícios todos, esses erros todos. É por isso que o hino 176, domingo passado nós cantamos o 175, e agora, cheguem para cá, né? Agora nós vamos cantar o 176, ele disse, é tempo de ser santo. Tá? É um hino que fala sobre uma vez que fomos salvos por Jesus Cristo, uma vez que fomos transformados pelo poder de Deus, agora nós vivemos o tempo de sermos diferentes, não continuar naquelas velhas práticas. E o hino, são 4 estrofes, ele fala tempo de ser santo, tempo de ser puro, tempo de ser forte e tempo de ser útil. Interessante demais. O cristão, quando ele persegue a busca da santidade, quando ele cresce espiritualmente, então ele vai se tornando puro. Então é tempo de ser puro. Por isso ele passa a ser forte. Ele é tempo de ser forte, de ser perseverante, né? de crescimento, para que depois então você alcance o tempo de ser útil. Você vai ser útil à sua família, útil a você mesmo, útil ao Senhor, útil ao reino de Deus, útil à evangelização. Então é um hino muito bonito. Preste atenção na letra desse hino. Vamos cantar. Tempo de ser santo, tu deves tomar.
tempo de ser santo, tempo de ser puro, tempo de ser forte, tempo de ser útil. Uma coisa está relacionada à outra. Se você prestar atenção, logo depois de cada afirmação, o autor do hino, tempo de ser, ele fala sobre os resultados. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com a sua vida? O que vai acontecer com a sua comunhão com Deus? E o que vai acontecer com a sua comunhão com outros irmãos? Às vezes, irmãos, são coisas tão simples, né, que às vezes a gente deixa de obedecer. A primeira pessoa que eu vi ser excluída de uma igreja se chamava Gerson. Ele era professor da escola dominical e eu devia ter uns 8, 9 anos. Morava em Mato Grosso, na divisa com a Bolívia. E construímos uma congregação. Construímos mesmo, fizemos os tijolos de barro, barro vermelho, tijolo de forma. Construímos, botamos o telhado de tabuinhas de madeira. E quando o missionário de Missões Nacionais chegou lá para saber o que estava acontecendo lá no lugar chamado Lambari, porque ele recebeu notícia, tinha um grupo grande de crentes lá, então a Junta de Missões Nacionais mandou lá, pastor Antônio Barros de Lima. Quando ele chegou lá, ele batizou da primeira vez 25 pessoas. 25 pessoas. Começamos do zero. Do zero, zerinho, de nada. Então Deus abençoou aquele trabalho. Meu irmão foi o primeiro a entrar nas águas, pastor Arildo Borges Xavier. 25 pessoas, ele foi o primeiro porque era o menorzinho. Então entrou, foi batizado, depois daquela... Interessante que era um lugar que tinha raia venenosa mesmo, era um rio na selva. Então os homens entraram primeiro, batendo na água, para afastar qualquer animal peçonhento que estivesse ali naquela laje de pedra. E depois, então, eles fizeram um círculo lá, assim, em volta, assim, e o pastor entrou e batizou o pessoal. Então, esse rapaz, ele era o mais culto. E ele foi logo escolhido para ser professor de classe. E foi o primeiro a ser escolhido. Sabe por quê? Por causa do futebol. Porque ele jogava futebol, gostava de futebol, era flamenguista. Eu acho que se fosse flamenguista, tudo bem, justificava ser excluído. Né, Lívia? Fala lá para o seu esposo, aconselhe ele lá. Então, mas não, irmãos, é que ele jogava num time de futebol e esse time começou a jogar aos domingos de manhã. Domingo pela manhã. E a gente não se reunia outro dia da semana, era só domingo. Era só o domingo. A gente andava longe, a pé, descalço, para ir naquele culto, para reunir aquelas pessoas. E ele teve que escolher entre o time de futebol e a igreja. Ele teve que escolher. Foi excluído por causa do futebol. Não, irmãos. Ele foi afastado da igreja porque ele optou entre dois reinos, entre duas escolhas. Não foi por causa do futebol. Não foi por causa do futebol. Hoje eu penso que ele foi disciplinado corretamente. Não podia continuar sendo professor de classe. Ele não podia continuar sendo professor de classe. Então, no que afastaram ele da escola, de professor de classe, porque quando tivesse o jogo ele não iria mesmo. Então, depois ele se afastou de vez por causa disso. Então, a gente precisa entender isso, irmãos. Se somos novas criaturas, nós precisamos fazer também novas escolhas. E as novas escolhas estão sempre voltadas em colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não que futebol seja pecado, mas são as escolhas que nós fazemos. Então, é tempo de ser santo. É tempo de ser puro. É tempo de ser
forte, é tempo de ser útil, para que nós possamos, então, glorificar a Cristo Jesus nas nossas vidas. Este é o conselho do apóstolo Paulo. Façam isso por Cristo Jesus. E por que eu faria isso por Cristo Jesus? Pelo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Querido Deus, eterno e bondoso Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, se aproprie desta Tua palavra, Colossenses capítulo 3, e nos ensine cada vez mais como devemos viver. Todas as coisas que precisamos matar, todas as coisas que precisamos nos despir, e tudo aquilo que nós precisamos nos revestir. Que o Teu Espírito faça uma obra completa em nossos corações, porque, Senhor, nós queremos ser santos, nós queremos ser puros, nós queremos ser fortes, queremos ser úteis. Fica conosco, abençoa a Tua igreja, essa que está reunida aqui e aquela que está reunida nos lares. Que o Teu nome seja glorificado cada vez mais. Prepara-nos, ó Deus, para o culto de hoje à noite e abençoa o nosso país, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados? Vamos para o almoço? Que Deus nos abençoe. 19h30 estaremos juntos de novo. E as crianças, às 18 horas, não se esqueçam. Que Deus nos abençoe.